Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Oi, prazer para você que não me conhece. Meu nome é Caroline e nesse canal eu adoro falar sobre desenvolvimento pessoal e como vem sendo o meu processo de evolução. Bom, no vídeo de hoje, como vocês podem ver aí, eu quero falar sobre aparência, como se tornar uma pessoa mais bonita naturalmente. E eu sinto que eu tenho propriedade para falar sobre isso porque eu sempre fui uma menina que desde muito nova adorava cuidar de mim, simplesmente. Eu sempre me preocupei com a minha aparência o tempo todo. Era o tipo de garota que acordava às 5 horas da manhã só pra me arrumar pra ir pra escola. Então eu acho que eu tenho um pouco sim de propriedade pra falar sobre esse assunto. Mas mesmo sabendo sobre tudo isso, dicas de beleza, me arrumava, só mais tarde eu fui entender o que realmente era ser uma pessoa bonita e como ter uma beleza natural, sabe? Que era basicamente eu começar a cuidar dos pilares básicos da minha vida, coisa que eu não fazia. E eu fui descobrir isso mais tarde, então, né? Tá aí a explicação. E basicamente é uma coisa importante, porque tudo tem uma base, né? Tipo, todas as áreas do que qualquer coisa que você quer alcançar na sua vida, você tem que ter pelo menos a base pra conseguir construir aos poucos. E não vai ser diferente com a sua aparência. É como aquela frase, né? O básico funciona. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Basicamente, essa base, essa, esse pilar de coisas é sobre alimentação, hidratação, sono e exercício físico. Esses 4 pilares são os que definem se você tem uma beleza natural ou não. Porque basicamente, gente, são coisas tipo que parecem ser tão simples, mas que na verdade são muito importantes a gente tomar conta e ter mais cuidado com isso, porque é isso que vai determinar a sua saúde, o seu tempo de vida e a sua aparência. Então, vamos começar falando antes. Antes de eu entrar nesses tópicos, eu quero falar sobre algo muito importante também que a gente precisa começar a tomar mais consciência sobre, que é o nosso tempo de tela. Que é uma coisa que hoje em dia é muito normalizado, eu sei disso, a gente usa o celular sempre, porém a gente tem que começar a tomar mais consciência de quanto tempo a gente passa, quanto tempo a gente desperdiça em um dia mexendo no celular, de verdade. Porque pensa, você fica no celular o dia inteiro. Como é que você acha que você fica com a sua postura? Como é que fica o seu rosto relaxado, sabe? Isso consequentemente vai te deixar mais feia. Então você tem que realmente começar a tomar mais consciência de quanto tempo você tá passando no celular. E assim colocar um limite, ter um controle. E é uma coisa que realmente me afetou por muito tempo. Mas eu comecei a entender que se eu não colocasse um limite, nada ia mudar. Nem na minha aparência, nem na minha saúde mental, nem na minha saúde física e nem em nada da minha vida. Então hoje em dia eu tenho muito mais controle e eu quero dar algumas dicas de como vocês podem tomar mais esse autocontrole sobre o celular e não começar a mexer no automático toda vez que pega nele. A primeira dica que eu dou pra vocês é desinstalem o seu aplicativo pela manhã. Exatamente. Quando você for começar as suas tarefas, o seu dia, ao invés de já pegar, acordar e pegar no celular, que é uma coisa totalmente inútil, porque isso vai fazer com que você já comece no modo automático, é você desinstalar, porque isso vai fazer com que você entenda que, pera, eu tenho que ter autocontrole, porque senão isso vai prejudicar a mim e a minha vida. Então comece desinstalando os aplicativos. Hoje em dia, eu não sinto mais falta, porque eu pratiquei isso por tanto tempo que eu nem sinto mais falta, sabe? De ficar vendo a vida das pessoas, ficar vendo stories. Então, hoje em dia, eu não tenho Instagram nem TikTok. Eu sei que para muitas pessoas ainda assim é útil. Então, mantenham pra vocês, mas mesmo assim, desinstalem de manhã. Pelo menos de manhã vocês têm que ter esse controle, sabe? De não mexer automaticamente no celular, porque senão isso já vai começar. Entendeu? Vai virar uma avalanche, gente. Tipo, você começa pela manhã e vai à tarde, você já procrastina em tudo, não quer fazer mais nada. E além de você procrastinar, vai te deixar mais feia, porque, como eu disse, passar horas no celular, obviamente, te deixa mais feia. Então, essa é a primeira dica que eu dou pra vocês. A segunda, que eu uso até hoje, que é uma coisa muito boa também pra você começar a ter mais autocontrole de quando você pega no celular, é você colocar tempo. Basicamente, você escolha um horário do seu dia. Pega um horário, sei lá, tipo, por exemplo, 6 horas da tarde. Você sabe que é um horário que você não faz tantas coisas, que você não tá tão ocupado assim. E você coloca aquele horário especificamente pra mexer no celular. Porque assim você pode ter esse entretenimento no seu dia. Tipo, quero assistir um vídeo, quero assistir um episódio daquela série, quero assistir um filme. Então você escolhe e deixa esse horário especificamente pra mexer no celular sem culpa. Então, é basicamente você escolher horário. Tem pessoas que falam que é legal você escolher, tipo, 2 horários pra você, né, mexer no celular, mas no meu caso eu escolho só um.
que no caso é 6 horas da tarde. Então esse é um outro conselho que eu dou pra vocês terem mais consciência de quanto tempo vocês ficam no celular. Agora vamos para o primeiro tópico desses pilares básicos, que é a alimentação. Gente, é uma coisa que eu acho que realmente é muito visível, né, quando é em questões de beleza pra gente, porque se você não se alimenta bem, visivelmente você não vai ter uma aparência boa, principalmente no seu rosto. Se você é uma pessoa assim como eu, que tem uma genética muito ruim pra espinha, é claro que depois de 2 ou 3 doces, ou mais de uma vez comendo sobremesa, vai aparecer várias espinhas no seu rosto. E se você não tem, dê graças a Deus, você é uma pessoa de sorte. Mas enfim, não só por conta de espinhas, mas realmente, gente, é uma coisa que faz muito mal. Tipo, você não cuidar da sua alimentação é uma coisa que prejudica demais, sabe? Além de você ter baixa energia pra fazer as coisas, você vai se sentir cada vez mais inchada, como eu falei, com muita espinha, sua pele vai ficar mais oleosa. Então, eu tô realmente tentando, né, nesse mês, inclusive, que foi de Ano Novo e Natal, tentando me recuperar com a minha alimentação mais saudável, comendo mais frutas e verduras. Tá aí uma dica para esse tópico, que é você sempre inclua frutas, se possível, na sua rotina, que é uma coisa que faz bem para a saúde e para não envelhecer também. Eu vi que também é muito bom para isso. Então, é uma coisa importante, gente, porque de verdade, a alimentação é tudo, né, no caso. É literalmente você tá ingerindo a sua skincare, do caso, sabe? Quando as pessoas se preocupam tanto com produtos de beleza e passam mil coisas na cara, quando na verdade elas deveriam estar mais preocupadas com o que elas ingerem dentro delas. É literalmente isso que eu tô falando. Agora, falando sobre o segundo tópico, que tem a ver um pouco com o primeiro, é sobre a hidratação. Gente, é uma das coisas também muito importantes que eu sei disso, porque realmente, assim, cara, te restaura, sabe? Literalmente desintoxica seu corpo, é, faz com que você processe melhor os alimentos, além de te deixar com uma aparência muito melhor, sabe? Deixa o cabelo brilhoso, a pele brilhosa. Isso faz com que você se sinta até mais energizado, assim como a alimentação. E é uma coisa importante, gente, literalmente, tipo assim, pedras no rim, por favor, né? Não. Graças a Deus, eu nunca tive essa dificuldade com beber água, mas eu sei que muitas pessoas têm. Então, o fato disso acontecer por talvez, sei lá, hábitos do dia a dia, tarefas, compromissos, a pessoa pode acabar esquecendo, não porque realmente não gosta, mas porque acaba, né, se distraindo ali com outras coisas do dia a dia. Bom, uma dica que eu dou para vocês começarem a consumir mais água, que é uma coisa realmente muito importante, coloca uma garrafa do seu lado. Pega uma garrafa, eu tenho aqui uma de 2 litros em casa e uma de 500 ml, e eu sempre tô usando pra me lembrar. Até por isso que é até que facilita, né, do porquê eu bebo muita água. Porque quando já tá ali, você só, entendeu? É começar a priorizar isso também, porque tem a ver também com você se sentir mais bonita, né? Se você não se cuida, não se hidrata, não tem hidratação no seu corpo, você fica com a pele mais seca, cabelo ressecado, você se sente com pouca energia. Isso tem a ver com tudo na nossa aparência e não só com a nossa aparência, mas com a energia que a gente, né, tem. E se você não tem energia, consequentemente você não vai ter energia para cuidar de si. Então, cuidem mais da sua hidratação, hidratem o corpo de vocês, porque de verdade isso é muito importante. O terceiro tópico, que também é super importante, é o sono. Gente, eu vou ser bem honesta com vocês aqui, que é uma coisa que até hoje eu venho lutando pra dar certo na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa que também tive muita dificuldade em dormir bem. Mas eu vi o quão, depois que eu comecei a colocar mais metas no meu dia, me propor a fazer mais coisas, ir atrás dos meus sonhos, isso veio fazendo com que eu sinta cada vez mais falta de dormir, sabe? De ter uma boa qualidade de sono de verdade. Então, eu venho constantemente lutando contra isso, e eu posso dizer o quão isso faz falta, porque quando você não tem uma noite boa, consequentemente, você não vai ter um dia bom, entendeu? Isso tem a ver com baixa energia também. Mas falando sobre o tópico beleza, que é o assunto do vídeo de hoje, isso obviamente vai te deixar mais feia. Gente, cara de cansada, olheiras, tipo assim, é visível, é igual a alimentação. Se você não prioriza o seu sono, assim como você não prioriza a sua alimentação, isso vai estar visível no seu rosto, literalmente. Então a gente tem que começar a priorizar, porque isso faz com que você se sinta mais energizada, muito melhor consigo mesma. E sem contar que se você não tiver energia, se você não dormir bem, você não vai ter energia pra cuidar de si mesma. Então logo você vai se sentir feia, capenga, xoxa. Realmente, gente, comecem a cuidar mais do sono de vocês. Não é como se ninguém soubesse, né? Mas a questão é que muitas pessoas acabam deixando isso de lado porque pensa que não é uma coisa que vai me prejudicar tanto, quando na verdade vai, entendeu? Pode não te prejudicar agora, mas
futuramente vai prejudicar muito. Então, comecem a cuidar. Mais uma dica que eu dou sobre esse tópico é você começar a colocar também horários pra você dormir. Então, colocar no alarme. Mas ao invés de você colocar exatamente o horário, que é uma coisa que não deu certo comigo, mas pode dar certo com você, que muitas pessoas fazem o quê? Elas acabam colocando horários pra dormir, né? Tipo assim, quero dormir 9h30, vou colocar o alarme. Durma 9h30. Aí dá 9h30. Só que às vezes, olhando por esse lado, você deve estar despreparada. Tipo, às vezes você tá ali fazendo alguma coisa, você ainda não terminou de concluir uma tarefa. Então, ao invés de você colocar exatamente no horário que você vai dormir, coloque 1 hora antes. Que eu acho que isso funciona mais. Por exemplo, se eu me proponho a dormir todos os dias 10 horas da noite, só que aí chega 10 horas e eu ainda tô, tipo, sei lá, organizando meu quarto, eu tô estudando, porque eu acabei me esquecendo desse meu compromisso, né? Tipo, de dormir mais cedo. Eu não vou ter tempo ali pra conseguir me preparar e eu vou acabar dormindo tarde de qualquer forma. Então, uma boa prática que vocês podem começar a fazer é adiar o horário e colocar, tipo assim, 9 horas já começa a se preparar pra dormir, entendeu? Já desliga tudo, desliga o celular, já vai escovar os dentes, fazer a sua skincare, já vai preparar sua cama, enfim, se prepara, porque dessa forma você vai constantemente conseguir criar essa rotina noturna e começar a ter um sono melhor, né? Que vai ser se concluir uma melhor vida e ter uma aparência muito melhor.